Uma usina dupla no seu corpo que regula o açúcar, ajuda na digestão e reage diretamente nas suas emoções mais profundas. Você sabe como cuidar da saúde e da energia do pâncreas? No programa de hoje você vai descobrir os segredos dessa glândula misteriosa e aprender como proteger esse centro vital de energia e saúde contra o estresse e doenças. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Sexta-feira é dia de bem-estar porque o agro é saúde. Valderson de Souza, que prazer. É uma alegria estar aqui com você. Eu não fico contando os dias para chegar na sexta-feira, para encontrar você, encontrar o público, porque, olha, é certeza de conversa boa e de informações que vão melhorar muito sua vida. Exatamente, informação e conhecimento é aqui mesmo. E também com a gente, doutora Paloma Cupini, nutricionista. É sempre um prazer recebê-la, Paloma. Prazer é meu estar aqui com vocês de novo. O pâncreas é uma das glândulas mais vitais e, ao mesmo tempo, misteriosas do nosso corpo. Funcionando como uma usina dupla, ela controla o açúcar e produz líquidos, além de responder às emoções mais profundas e se conectar com a energia vital. Doutora, quais são as funções do pâncreas e a importância dele para o organismo? O pâncreas é muito importante, né? Ele tem dupla função. Ele trabalha tanto na parte metabólica, através dos hormônios, o glucagon e a insulina, onde controla a glicose, como também na parte digestiva, liberando as enzimas pancreáticas, né? Que seria a lipase, a amilase, e facilitando a nossa digestão. O pâncreas, se ele não estiver bem, provavelmente nós vamos ter diabetes, vai provocar a glicose alta, o que provoca diabetes? Sim, tem toda a relação o pâncreas com a diabetes. O Valderson, além da relação, né, do pâncreas aí com a diabetes, ele reflete a nossa capacidade de processar e aceitar as mudanças da vida, né? Com certeza, Joyce. Aí a gente tem que lembrar de uma coisa, da origem dessa palavra, pâncreas, é uma palavra grega. Pan significa tudo, todos. E creas é carne. Então, olha só, toda a carne é uma glândula que, de uma certa maneira, controla todo o nosso corpo. E ela é muito importante porque ela é a sede da criatividade. Essa história de criar, né, em português, é a criatividade, aquele sentido de você estar de bem com a vida. O pâncreas precisa estar funcionando muito bem para você sentir alegria de viver. Então, é muito importante que esse órgão seja bem cuidado. E isso daí a gente vai ouvir da doutora quais são as dicas importantes para isso. É isso aí, você já falava aqui, né, Paloma, da relação do pâncreas, a produção de insulina e o desenvolvimento de diabetes. Então, se o pâncreas não está bem, nós vamos desenvolver essas doenças. O que acontece? O pâncreas, ele libera a insulina e o glucagon que controlam a glicose do sangue. Quando o sistema imune, por exemplo, sabota a célula e você não fabrica suficiente a insulina, ou fabrica pouco, o indivíduo pode desenvolver uma diabetes tipo 1. Quando a pessoa tem resistência à insulina, o pâncreas vai tentar, de certa forma, como que eu vou dizer, suprir até um ponto que ele não consegue mais e a pessoa desenvolve a diabetes tipo 2. Por isso que tem pessoas com diabetes que acabam fazendo aplicação de insulina, né? Sim, isso geralmente acontece quando a pessoa não tem a fabricação suficiente, né? Aí acaba acontecendo da pessoa precisar fazer a aplicação da insulina. E tudo que a gente acaba repondo é algo, né, que a gente já tem, que a gente já produz, o corpo produz, mas quando para de produzir a gente tem que suplementar. O Val, ele é conhecido como o órgão doce da vida. Acho que isso é por essa relação com isso? Exatamente, porque como ele produz insulina e a insulina está diretamente ligada ao processamento dos açúcares, então é aquilo, é ele que permite a gente ver o lado doce da vida. Tanto é que quando o indivíduo tem diabetes, ele acaba tendo uma dificuldade muito grande em consumir o lado doce, os alimentos doces, os carboidratos que vão depois se transformar em açúcar. Então, a gente tem que tratar muito bem dele. O duro é que a gente não sabe muito bem, às vezes não tem nem certeza de como é que isso daí funciona. Por isso que é fundamental você ficar muito atento para a sua alimentação e principalmente ao processo digestivo. Porque
ele está diretamente ligado a isso daí, da maneira como você digere os alimentos. E eu sempre digo, alimento não é só aquilo que a gente coloca pela boca. A gente se alimenta por todos os nossos sentidos, os 5 que a gente conhece pelo menos. Então, é esse processamento do que você vê, do que você escuta, do aroma que você sente, tudo isso faz parte do metabolismo da alimentação. Às vezes o que a gente ouve é mais difícil para digerir do que o que entra pela boca. Com certeza, Joyce. Por isso que a gente fica aí guardado de muita coisa. Eu lembro sempre de um mestre que dizia para mim assim, muito cuidado com as mágoas, porque mágoa é má água, água ruim, que você engole e deixa dentro de você e aquilo vai te trazer problemas. Ô, Paloma, além de a gente, né, tomar cuidado, o Val já acabou dando umas dicas aqui do que a gente, né, precisa, né, ficar atento para manter o órgão saudável. Quais são outros hábitos, o que a gente deve evitar? Então, o ideal é que a gente tenha um estilo de vida saudável, né? Atividade física, hidratação, alimentação equilibrada, frutas, verduras, legumes e evitar álcool em excesso, tomar cuidado, porque se o seu metabolismo de forma geral trabalhar bem, o seu pâncreas vai estar saudável. Se é o órgão doce, né, o órgão, né, doce da vida, o contrário, a amargura também pode refletir justamente a amargura nessa região, né? Com certeza, Joyce. Por isso que se você prestar atenção, as pessoas que desenvolvem problemas do pâncreas, normalmente são aquelas pessoas que não conseguem muito aceitar a vida, que são amargas, que não aceitam a realidade, que reclamam de tudo, que de uma certa maneira fazem uma luta muito grande para conseguir sobreviver, não é nem viver, para sobreviver. Isso é muito chato porque você acaba desenvolvendo o quê? Uma tristeza. Você acaba desenvolvendo um certo sentido de inutilidade com a vida. E quando você percebe isso em você, meu amigo, minha amiga, aí não tem jeito, você vai ter que mudar esses hábitos. E não adianta tomar medicamento, é uma mudança mais aqui da nossa cabeça para ver de que forma você pode se positivar. Se estar mais positivo, estar mais de bem com a vida. E isso é só você que pode fazer. Ninguém pode fazer isso em seu lugar. Quem costuma criticar, reclamar, falar sem conhecimento, geralmente são pessoas amarguradas que precisam buscar conhecimento antes de simplesmente sair falando. Doutora, nosso corpo tem tudo a ver fisicamente, espiritualmente. É verdade que o pâncreas detecta o sabor dos alimentos antes mesmo de engolirmos? Na verdade, ele não detecta antes. O que acontece é que quando a gente sente o cheiro, a gente colocou na boca, já começa a digestão através da saliva, por causa das enzimas. Então, o cérebro manda a informação e o corpo já começa a se preparar para a digestão. Como o pâncreas, ele também é um órgão exógeno que trabalha na parte digestiva, ele já vai liberar ali o que você precisa. Se for carboidrato, vai ser amilase, se for a gordura, a lipase, ou se for a carne, a protease. Então, de certa forma, ele vai ser induzido pelo nosso cérebro, pelo sentido do cheiro, para saber o que fazer, mas não que ele sinta o sabor antes. Ô Val, na medicina chinesa, e não dá para a gente falar mal dos chineses, porque são milenares, sabem muita coisa mesmo, a gente tem que aproveitar. O complexo baço-pâncreas, ele é o pilar da energia pós-natal. O que isso significa? Isso significa uma coisa, Joyce, que tanto o baço quanto o pâncreas trabalham exatamente no sentido da produção da energia que vai ser a energia da vida, que vai fazer você ficar em pé, que vai fazer você ter seu posicionamento perante tudo, fazer as coisas. O importante é que essa energia está diretamente ligada ao sangue, porque é o sangue que vai produzir toda essa vitalidade dentro de você. Então, esse pilar que a medicina chinesa coloca da relação baço-pâncreas é exatamente o quê? O baço, de uma certa maneira, reflete toda essa energia que você recebe do exterior. E o pâncreas vai processar isso aí em termos de criatividade, fazendo com que o seu sangue fique melhor e você tenha mais vitalidade. Porque não adianta nada você só fazer aqui na cabeça. O teu corpo, o conjunto do teu organismo, tem que funcionar de uma maneira muito ativa para você poder desfrutar dessa coisa doce, dessa coisa boa da vida, sentir a alegria de viver. Não adianta se enganar. Doutora, ele pode se regenerar sozinho ou não? Na verdade, ele tem pouca
regeneração, assim, sozinho. Dependendo do grau da lesão, ele pode deixar danos permanentes. Ele pode ter uma leve regeneração, é diferente do fígado. O fígado, sim, tem uma função assim, de autorregeneração maior. Agora nós vamos falar de Red Silver, as panelas que não precisam de óleo e trazem a facilidade e saúde para sua casa. Eu não sei se você sabe, mas aquele pouquinho de óleo na comida, a longo prazo, pode provocar, sim, ganho de peso, pressão alta e até doenças do coração. Mas com Red Silver, você cozinha sem óleo e nada gruda. Preste atenção nessas imagens. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Gente, não precisa de óleo, não gruda e vai em todos os fogões. E hoje tem promoção. Compre agora pelo QR Code com até 64% de desconto no kit padrão, com 4 panelas mais 4 tampas, igual a esse aqui, ó. Sai por 12 parcelas de R$ 62,25 com frete grátis. E com apenas R$ 10 a mais na parcela, ou seja, 12 de R$ 72,25, você leva o kit família, que conta com assadeira e com panelão de 28 centímetros com tampa. E ganhe de presente este kit com 4 utensílios de silicone para deixar a sua cozinha mais completa. É uma oportunidade única. Ai, detalhe, usou 30 dias, não gostou? Receba todo o seu dinheiro de volta. É satisfação garantida. Compre agora pelo QR Code ou acesse redsilver.com.br/oeste. Ou, se preferir, mande mensagem no WhatsApp 11 97661 8704. Eu vou repetir, 11 97661 8704. Compre agora e leve saúde, facilidade e praticidade para sua casa. Há uma relação aí entre problemas no pâncreas, dificuldade de digerir mágoas, como já colocamos, frustrações ou perdas. A gente já fez um programa aqui falando sobre o fígado, eu acho que eles são muito próximos, tem uma... São parecidas, né, espiritualmente, os órgãos. É todo um sistema, né, Joyce, que a gente pode dizer. Fígado, baço, pâncreas, começando pelo próprio estômago. Por que isso tudo? Porque é o sistema da digestão. É por aí que você vai entender como é que a sua vida se processa. E não adianta, a gente fala de alimentação, fala do cuidado que você tem que ter, da consciência que você tem que ter nesse processo. E aí, novamente, eu reitero, não é apenas a comida, o alimento, é tudo aquilo que faz parte do seu processo de alimentação. Como que você alimenta teu cérebro, como que você alimenta teus olhos, como que você alimenta seus ouvidos, por quê? Tudo isso vai colaborar para você descobrir um sentido na vida. Porque não adianta nada você estar só vivendo por viver. É muito pouco. O nosso trabalho aqui na Terra, a gente pode dizer assim, está diretamente relacionado com esse propósito que é um pouco maior. Se você é religioso, isso daí pode vir através da sua fé, pode vir através da sua crença. E se você não é religioso, é simplesmente um trabalho social, de você cuidar da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, da continuidade da espécie humana. E para isso, você tem que se alimentar bem. Então, consciência alimentar é fundamental para o estômago, fígado, baço, pâncreas, tudo isso funcionar para chegar no intestino e você poder desfrutar, usar toda essa energia de uma maneira positiva em sua vida. É preciso ter um sentido na vida e tudo isso, Val, o que é a energia, porque nós somos movidos à energia. Com certeza, Joyce. Por isso que a gente pode dizer que o pâncreas ele está diretamente ligado com o centro da nossa barriga. E o centro da nossa barriga é o lugar que, de uma certa maneira, nós respiramos. Então, é muito importante, por exemplo, quando você tem problema digestivo, ou mesmo você está aí com um problema de pâncreas, não sabe direito como é que a coisa está, você respirar direito, você fazer exercícios,
práticas que centrem aqui no centro de seu corpo, que busquem essa região para você se sentir melhor. Às vezes a gente reclama, é a barriga, eu estou barrigudo, isso, aquilo. Não, é a necessidade de você processar toda essa energia que está aqui no centro. Uma dica muito importante é você usar a cor amarela aqui nessa região. Pode ser um cinto, pode ser um lenço, pode ser uma camiseta, enfim. Por que a cor amarela? Porque ela está diretamente ligada a esse centro de energia que nós temos no centro do corpo. Paloma, você falou no início aqui do papel duplo. É o único órgão no nosso organismo com esse papel duplo? Não necessariamente o único, mas com a função distinta, sim. Porque ele trabalha tanto na parte metabólica, que é a parte que gera hormônios, né, como a insulina, o glucagon, quanto na parte digestiva, que é a parte exócrina. Então, ele ajuda ali de funções diferentes. Mas nós temos o fígado também, né, que faz outras funções. Chakra, qual o chakra diretamente ligado aí ao pâncreas? Tem a ver com essa relação que você falou? Exatamente, é o terceiro chakra, o plexo solar, é o famoso Manipura. Por quê? Porque é nessa região que está a sede do ego, do sol, do fogo, do eu da pessoa. Então é importante que essa energia esteja bem processada, bem trabalhada, para você não ser uma pessoa egoísta, você usar o seu ego, né, o seu eu, sua personalidade, de uma maneira positiva, entendendo os outros, se relacionando bem com as outras pessoas e não sendo uma pessoa voraz, assim, que pega tudo, não, é só meu, eu só quero para mim. Por quê? Isso daí não tem mais sentido. Nós vivemos num planeta que tem 8 bilhões de pessoas, então nós temos que aprender a conviver um com os outros. E a fome é a pior coisa que pode acontecer. Então, você tem que, de uma certa maneira, se saciar. E esse centro, né, esse Manipura, é um órgão muito importante, porque ele é o responsável pelo sol, pela luz. Se você quer ser uma pessoa luminosa, clara, evidente para as outras pessoas, o centro da sua barriga tem que estar muito bem trabalhado. Por isso que tem algumas tradições orientais que dizem que quando você está numa situação difícil, é muito importante você ou colocar as mãos aqui em cima do umbigo para proteger, ou até mesmo pegar uma fita adesiva, um esparadrapo e proteger seu umbigo. Por quê? De uma certa maneira, você estará protegendo o seu eu. Você não vai se sentir agredido e nem vai agredir as outras pessoas. Paloma. Eu gosto muito de olhar pelo olhar integrativo, né? Que é isso que você está falando. A gente não se alimenta só de comida, a gente alimenta de emoções, sentimentos, o que você disse. Às vezes a gente chega num ambiente e se aquele ambiente está totalmente contra os nossos princípios, as coisas que a gente acredita, a gente não consegue ficar ali muito tempo. Porque a gente fica com uma emoção, uma coisa... É bem isso, né, que você falou. A gente tem que estar se alimentando. O que eu vejo, o que eu ouço, está de acordo, né? Tem que estar de acordo para a nossa saúde de modo geral. Isso faz parte também de um estilo de vida saudável. Eu acho que é uma harmonia que você precisa ter entre aquilo que você é, aquilo que você sente e os lugares que você frequenta. Exatamente. A gente sente, né? Sente. Dependendo do lugar que a gente chega, as pessoas que se aproximam. E você falou integrativa, a medicina está cada vez mais integrativa, né, Paloma? Isso é legal. Isso é muito legal. Vou até te falar um exemplo da Bíblia, né? Que na Bíblia diz assim, que do coração procede as saídas da vida. E você vê, o coração está ligado ao quê? Ao que a gente sente, né? E o que a gente sente, a pessoa pode até ser cega, mas ela está ali cega e ela está sentindo o ambiente, né? Então, assim, eu acho que tem toda a relação. O que a gente alimenta, as emoções, como a gente enxerga, tudo isso faz total diferença. Às vezes você come tudo certinho, mas você alimenta emoções ruins, fica amargurado, afeta, não tem jeito. A Paloma lembrou bem aqui da Bíblia, isso é a evolução do ser humano, nós estamos evoluindo, né? Vivemos tempos difíceis, né, Val, Paloma? A gente sabe que as coisas não estão fáceis, mas o ser humano evoluiu muito. Claro que tem que evoluir ainda mais, né? Com certeza. Mas acho que está faltando mais se alimentar de coisas melhores, né? É isso. É que a gente acostumou de uma certa maneira, principalmente dentro do mundo da mídia, dizendo que o problema, a desgraça, dá mais ibope do que as coisas boas. E às vezes é muito difícil. Você pega, por exemplo, na TV aberta, você vai lá passando por todos aqueles canais, é uma coleção de assalto, roubo, tristeza, sabe? Um monte de coisa ruim que você fala assim, meu Deus do céu, tá bom, eu tenho que agradecer aos céus porque eu tenho uma vida razoável. Mas aquela frequência acaba atingindo você de alguma maneira. Então é importante que
esse processo de escolha, de seleção, seja consciente, que você possa escolher coisas boas, que vão alimentar você com energias positivas. Porque senão, coitado do teu pâncreas, ele não vai aguentar tanta desgraça. E é engraçado como esses programas têm audiência, as pessoas gostam de ver porque é a desgraça dos outros. E esses programas são da tarde para a noite. Como que a pessoa dorme, né? Joyce, isso influencia tanto, Val, que, por exemplo, a minha sogra, eu estou dando um exemplo aqui, né, mas assim, ela passou a ter medo de sair de casa, de tanto que ela ouvia esses programas, então ela começou a ter medo de sair, ser assaltada, de acontecer uma coisa. Você vê como isso influencia, não só ela, eu vejo outras pessoas porque que atrai, né? muito Parece que aquilo. atrai. Claro, Fica você só pensando entra, nisso, você né? entra numa frequência negativa. Sabe, é como questão, sabe, imagina você entender, quando a gente fala de frequência, imagina uma coisa de um rádio, como se você tivesse várias emissoras dentro de um dial. Aí você pode escolher, tem uma que só tem música, tem outra que só tem notícia, e aí você vai. A escolha é sua, lembre-se disso. Não é porque mandaram dizer que você tem que ver tal programa que você tem que ficar ligado na desgraça. Exato. A vida é boa, a vida tem coisas boas, desde que você aceite e escolha. Por isso que a meditação é uma atividade tão bacana, né? Um momento com você, só tem música, quando você tem é uma música calma, tranquila, ou você faz uma autorreflexão. E, Joyce, isso quando é a meditação parada, né? Que você para, escuta, tal, fica quieto. Mas existem muitas formas de meditação. Verdade. Você pode meditar andando, você pode meditar correndo, você pode meditar na própria academia fazendo um exercício, desde que seja o quê? Um processo consciente. Você com você, para você elaborar, metabolizar tudo aquilo que não é bom. E isso só você que pode fazer, ninguém vai fazer, não existe milagre para isso. Exato. Então, o meditar é exatamente isso, meditar, ditar para mim, ditar para você mesmo o que você quer que aconteça na sua vida. Isso é importante, tirar um Nossa. minutinho por dia, né? Com certeza, porque a gente tem o livre-arbítrio e é só a gente que pode mudar essa frequência, né? Sim. Não tá dando certo, vamos mudar, vamos para uma coisa boa. Para você que quer valorizar o seu capital, somos o Gen Capital da empresa Gemas Brilhantes e atuamos com ativos físicos. Nossa empresa é para você que tem dinheiro parado nos bancos, investe em ações ou em outros mercados que oscilam diariamente. Agora, você pode atuar com segurança no mercado de pedras preciosas e joias. Conosco, você vai aumentar seus lucros em diamantes certificados de alto valor e joias em ouro, com retornos fixos mensais acima da média. Entre em contato agora com a nossa central de atendimento pelo WhatsApp 0800 000 4998 ou escaneie o QR Code na tela e seja direcionado imediatamente. Você que acompanha a Revista Oeste sabe que aqui a gente não recua. Diz o que precisa ser dito. Para isso, é preciso ser livre. A liberdade não é concedida por governos nem autorizada por anunciantes. É garantida por lei, mas só a vigilância do povo garante que leis sejam cumpridas. E o povo, no caso da Oeste, é a multidão de assinantes. A Revista Oeste existe porque milhares de homens e mulheres fizeram essa escolha. É esse apoio direto que mantém a nossa independência. Se você acredita na importância do jornalismo independente, venha fazer parte dessa história. Paloma, o que é a pancreatite e quais são os primeiros sinais aí de alerta? A pancreatite é uma inflamação forte no pâncreas. Ela pode ocorrer por causa da... A pessoa tem uma pedra na vesícula e, de repente, essa pedra migra.
E aí isso pode causar também o consumo excessivo de álcool. E os primeiros sintomas é a dor muito forte, persistente na parte superior do abdômen, que pode vir do começo aqui da ponta do estômago e irradia para as costas. Ela pode vir acompanhada de vômito, náusea e febre. Então, o principal sintoma é a dor consistente, que não passa. Superior do abdômen. É interessante procurar ajuda médica. Então, a pedra na vesícula pode migrar? Pode. O pâncreas? Pode. Se ela migrar, ela pode romper o ducto e isso causar inflamação muito forte no pâncreas. Então, por isso, quando tem a pedra na vesícula, já tem que operar, tem que tirar. Isso. E, inclusive, por que algumas pessoas estão fazendo uso das canetas e falam assim, por que dá pancreatite? Na verdade, não é porque literalmente causa a pancreatite. Às vezes a pessoa desenvolve uma pedra na vesícula e por causa da pedra da vesícula se torna uma pancreatite. E por que isso acontece? Tem pessoas que estão desenvolvendo pedra na vesícula por ficar muitas horas sem comer. E você precisa estar trabalhando, precisa ali estar consumindo o alimento, não demorar tantas horas em jejum. Por quê? Porque senão a vesícula fica sem trabalhar e isso pode desencadear o que veio para o bem pode fazer mal se a pessoa não tiver informação. Tudo tem que ter orientação. Ô Val, por favor, pode complementar. Eu ia falar assim, isso daí é uma informação muito, muito importante, porque tem essa moda de jejum, tá todo mundo fazendo jejum, e é uma coisa perigosa, né? Sim, na verdade, o jejum prolongado, excessivo, muitas horas sem comer, pode gerar uma pedra na vesícula. Olha só, e a gente acha que é o contrário, que é algo... Mas pode ser provocado tanto pelo que a gente come, por aquilo que a gente fica sem comer. Como pela ausência da comida, né? Exatamente, ainda mais acompanhado de uma medicação. Por isso que o acompanhamento é muito importante. Equilíbrio. O equilíbrio não tem jeito. O Val, nós já falávamos aqui, né, de práticas que ajudam a lidar com emoções, nessas emoções densas, melhorar o sono, diminuir o estresse, que tudo acaba prejudicando, né, ou beneficiando o melhoramento do pâncreas. Acho que essa coisa de cuidar com o que a gente absorve, com o que a gente consome, o encontro comigo mesma, né? Ver o que eu fiz, o que eu tenho que melhorar. Acho que são práticas que ajudam a melhorar a gente internamente, claro, consequentemente espiritualmente, externamente. Com toda certeza, Joyce. A gente pode dizer que uma das práticas melhores seria exatamente você orar, se você é religioso. Porque nesse momento de oração, você pode fazer esse processo de interiorização. Se você não é ligado nisso daí, tem uma coisa muito simples que você pode fazer que vai ajudar muito o teu pâncreas. Sabe o que é? Cantar. Exatamente cantar. Porque quando a gente canta, nós respiramos de uma maneira diferente. Normalmente é uma respiração do baixo ventre, abdominal. E fazendo esse movimento de entrada e saída do ar para você colocar o som para fora, você vai estar, sem querer, massageando todo esse complexo, estômago, fígado, baço, pâncreas, fazendo com que tudo isso funcione de uma maneira mais harmoniosa. E não adianta você dizer, minha voz é horrível, eu sou desafinado. Todo mundo consegue. Se você sabe falar, se você consegue exprimir um som, você consegue cantar. E você não vai estar cantando para virar astro ou estrela. Não, você vai estar cantando para beneficiar seu corpo e para fazer com que sua vida fique melhor, fique mais divertida, fique mais alegre. Enfim, que apareça esse lado doce da vida. O pâncreas é muito importante, por quê? Porque ele permite você usufruir da doçura da vida. Então não deixa seu pâncreas ficar doente, porque senão você vai se tornar uma pessoa horrível, amarga, chata, ranheta, e ninguém gosta de ficar perto de gente desse tipo. É um exercício, se não souber cantar, cantarola. Isso aí, isso aí. Boa. Paloma, que alimentos aí que funcionam como escudos protetores? A gente não tem um alimento específico, né? Mas um estilo de vida saudável, a alimentação mais limpa possível, verduras, fibras, equilibrada, atividade física, gente, o metabolismo funcionando bem, o pâncreas automaticamente vai funcionar bem. O que se deve evitar é o consumo excessivo de álcool industrializados. É aquilo que a gente já sabe, né? E excesso, né? Nada de excesso. É uma pena, né, Joyce? Porque, para quem gosta, um vinhozinho, um whiskyzinho, uma cachaçinha, é uma beleza. Mas a gente depois vai receber a conta. E a conta é onde é. O pâncreas vai sofrer. Ele não pode com álcool, ele não gosta do álcool. E aí você vai ter que fazer uma escolha, ou bem uma coisa ou bem outra. Aí
is up to you, depende de você. Tudo é questão de hábito. É claro que a gente se acostuma muito mais fácil, muito mais rápido com as coisas boas da vida, que aparentemente parecem ser boas. Paloma, muito obrigada pela sua participação aqui. Sempre um prazer recebê-la. Eu que gosto de estar aqui com vocês. Val, um excelente final de semana. Para você também, minha amiga. É uma delícia estar aqui de volta com você, estar junto com você também. E eu tenho certeza que sexta-feira a gente volta com outro assunto empolgante. Não perca. É isso aí, um excelente final de semana e até mais.